Olá! Bem-vindo a mais uma aula de Krishnamurti e a mente. Por que você deve ver essa aula? Porque essa aula nos ajuda a entender os processos mentais e como a meditação pode ser utilizada para entender esse processo mental e nos tornar uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais inteligente, mais sociável, e isso nós vamos ver já através desse vídeo. É a 10ª aula, você pode ver as outras depois. Presta atenção que essa aula é bem especial e você já vai entender por quê. Acompanhe até o final, mas antes, a vinheta. Então vamos lá, e eu vou usar um sistema diferente, moderno aqui para falar isso com você. Nós vamos usar um mapa mental em forma de post-its, mas se eu utilizar essa forma transparente, apontando os post-its aqui, a imagem não vai ficar tão boa, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com vocês, mas eu vou colocar neste momento a quadro negro. Aí você vai poder enxergar melhor. Nós estamos usando o livro A Mente Imensurável, livro da editora Sociedade Teosófica, com palestras de Krishnamurti. Adquira esse livro no site da Sociedade Teosófica ou na Amazon. Vale muito a pena, uma ótima leitura. Para você, então, que não conhece Krishnamurti, filósofo, escritor, orador e educador indiano, uma das maiores referências no estudo da filosofia da Índia. Se você não me conhece, eu sou Vitor Caruso, aluno, biógrafo do professor Hermógenes, ordenado pelo mestre Thich Nhat Hanh, fui aceito na Associação Internacional de Yoga Terapia por Georg Forstein, ok? Então vamos seguir com o ponto principal agora. O capítulo que nós vamos estudar é o capítulo que diz: a meditação é uma expressão da atividade diária. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer de que nós temos que relacionar a meditação com a vida, a meditação com o que nós fazemos no dia a dia, a meditação com a verdade, com as relações do dia a dia. E isso vai ficar claro quando ele vai desenvolver o trabalho. Então, vamos seguir em frente. Ele diz: certamente o futuro do homem é o que ele é agora. Isto é tão óbvio. Então, ele mostra o quanto que os seus gestos, a sua maneira de pensar, o seu padrão é que define o seu futuro, tá? Seguimos. Portanto, onde existe uma causa para alguma coisa, existe um término para ela. Então, aqui ele está usando uma estrutura do pensamento indiano muito presente no budismo, mas em outras tradições também indianas, de que todos os fenômenos têm as suas causas, têm a sua origem, né? Então ele está nos colocando mediante o reconhecimento dessa verdade, né? Portanto, onde existe uma causa para alguma coisa, existe um término para ela, porque se você encerrar a causa, você vai encerrar, né, este acontecimento. Se você puder compreender e descobrir a causa deste fardo do sofrimento, então talvez você compreenda a natureza do amor. Não o amor de Deus, não o amor do guru, não o amor de algum livro ou poema, mas o amor de seres humanos, o amor de sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Aqui ele é maravilhoso, né? Porque ele traz a ideia de amor real, o amor que você experimenta, o amor que você vive, não esse amor teórico dos livros, né? E ele relaciona, e é que um ensinamento que tem presença na tradição indiana, mas também na tradição budista, que é, ao identificar a causa do sofrimento e você saber trabalhar com ela, você tem a condição de se encontrar, né? Perceber o que é esta noção de amor. Então, seguindo com a apresentação. Então devemos considerar esta questão profundamente e poderemos considerá-la somente quando a mente estiver no coração. Ele usa essa expressão, a mente no coração, para que a gente tenha a condição de ouvir melhor, de estar com a mente mais aberta, de estar mais atento, né, ao outro, a ouvir com o coração, a perceber as coisas
com o coração, tá bom? Então, vamos seguir. Portanto, há ansiedade, solidão e um senso de separação, que é essencialmente o tempo. Então, ele vai dizer que essa construção da solidão, da ansiedade, a sensação da separação, ela utiliza a construção mental do tempo. Ou o tempo é um subproduto da construção mental que faz com que desperte essas emoções, né? A gente já explicou isso nas aulas anteriores, a ideia do vir a ser. Então, quando eu projeto alguma coisa que eu não sou, então, para eu chegar nessa coisa que eu não sou, eu preciso do tempo. Eu começo a estruturar a necessidade dessa existência de tempo, e aí surgem então todos esses processos de medo, de ansiedade que ele aqui se refere. Vamos em frente. Mas tudo termina e existe um impacto. Você chama esse impacto de sofrimento. Aqui ele está falando da finitude das coisas. Como todo fenômeno tem a sua construção, seu auge, seu término, ele tem uma finitude. E essa finitude das coisas pode trazer essa noção de sofrimento. Compreender a natureza do amor, ter aquela qualidade que é a mente no coração, que eu falei, a capacidade de escutar, é inteligência. Ele chama isso de verdadeira inteligência. Inteligência é a compreensão ou a descoberta do que é o amor. Inteligência não tem nada a ver com pensamento, com sagacidade de conhecimento. Então, ele está colocando essa capacidade de escuta do coração, essa capacidade de compreensão, de estar atento ao outro, de estar perceptivo, de perceber o movimento do outro, de não querer falar, de não querer comunicar, mas sim entender, procurar compreender. Ele coloca isto como inteligência, a verdadeira inteligência. Então, seguindo. A compaixão não é sua ou minha, como o pensamento não é seu ou meu. Onde há inteligência não há eu e você. A inteligência não reside em seu coração ou em sua mente. Essa inteligência que é suprema está em toda a parte. Ele traz aqui algo muito evoluído do processo meditativo, que é a partir do momento em que eu realmente me abro para o entendimento dos processos, para o entendimento da compreensão, eu começo a minimizar as noções de eu. E eu começo a perceber que eu me torno menos um ego e mais uma observação de um processo, observação, um entendimento, né? Um observador compreensivo. E aí eu começo a entender mais ou menos como os processos se dão, porque eu começo a ter um olhar de mais profundidade. Essa explicação já é um passo bastante avançado da prática de meditação que Krishnamurti está tentando nos mastigar, nos facilitar. Você pode sentar de pernas cruzadas, fazer todos os tipos de yoga, todos os tipos de controle, mas onde há controle há mensuração. Na meditação não deve haver esforço. Aqui ele está dizendo muito desse padrão mental de ser muito metódico, de ser muito cheio de regras, e você não perceber a experiência, você não abrir para a experiência, não colocar o coração na experiência, porque a sua mente está focada na ordem das regras. Então, desenvolver essa condição de experiência é algo que vai te capacitar, vai te dar essa condição, né, dessa mente no coração, né, que ele coloca aqui como a condição de menor esforço, porque o coração que está ali presente. Meditação é viver uma vida diligente, dedicação. A meditação não está separada do viver diário. Prática. Coloque a meditação no viver diário, coloque a sua mente atenta no dia a dia. A prática é a forma como ele nos apresenta isso como caminho para desenvolver essa condição meditativa. Na meditação não há esforço algum, porque não há controlador. É a condição de esse observador que observa, ele desenvolve, através da prática, essa condição
tranquila da observação. Então esse coração, ele se expande, essa condição observadora se expande, entende o processo, se percebe inseparada do processo da separação, da observação, inseparado da observação, e aí nós temos então essa condição que ele nos traz, né, de uma meditação sem esforço, onde a figura do controlador é minimizada. Quer dizer, estar cônscio de seus sentimentos, das suas opiniões, dos seus julgamentos e suas crenças, de modo que nesta consciência não haja escolha, não haja a construção do eu, e sim perceber a construção das opiniões, né? A construção, né? dos pareceres, e aí você percebe que esses sentimentos, essas opiniões, esses julgamentos, essas crenças, né? Elas estão ali, mas você não está preso à escolha delas, você não está preso a essas manifestações, a essa condição de pensar. Quando você está tão profundamente atento, não há um centro como eu para dar atenção. Isto também é meditação. Essa condição que nós estamos colocando é a minimização desse posicionamento do eu através da expansão do coração do observador, no sentido de estar aberto para a percepção, para o entendimento, para o processo dos outros, para o processo da vida, para o processo dos fenômenos que nos envolvem. E onde existe atenção, existe silêncio. Na atenção, nós não precisamos, na verdadeira e profunda atenção, nós não precisamos nominar, nós não precisamos dar rótulos, nós não precisamos dar conselhos, nós não precisamos dar conclusões. Na verdadeira atenção existe a relação dessa de coração com o objeto observado nessa percepção. A meditação é a maneira de fazer esse desenvolvimento, é o caminho para chegar nessa condição mais precisa de observação, essa inteligência como ele apresenta. Mas para isso, o silêncio é fator importante de estrutura, é pilar importante dessa estrutura. Enfim, temos aqui toda a nossa apresentação valiosa, como eu disse, mais uma aula valiosa de Krishnamurti. Espero que você tenha gostado desse formato, que tenha gostado dos post-its. Deixa nos comentários, por favor, deixa nos comentários se você gostou desse formato de apresentação com os post-its, se você acha que esse é uma maneira de ajudar você, né, a ter as frases, a ter contato com essa preciosa informação desse grandioso sábio da história da Índia, tá bom? E acompanhe a gente, segue o canal que você vai ter mais informações como essa, você vai ter mais conteúdo como esse, para a gente desenvolver junto. Grande abraço, até mais!